Eu não aguento mais estudar, não aguento mais fazer cursinho, nem passar por isso de novo. Eu não aguento mais. É o que eu tenho mais ouvido dos vestibulandos nessa reta final de preparação para o Enem e vestibulares. Mas será que não aguenta mesmo? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Esse ano eu viajei para o deserto do Atacama e decidi subir um vulcão. Era uma caminhada de 2 horas a uma temperatura de menos 10 graus e rumo a uma altitude de 5.604 metros. E isso é muito alto. Para você ter uma noção, aqui no Brasil, a maior altitude é 2.993 metros no Pico da Neblina, que fica no Amazonas. Então, assim, mais de 5.000 metros é coisa pra caramba. É muito, muito alto. Mas lá estava eu. Quando eu cheguei, eu já senti o drama. Porque tava muito frio. Eu não esperava tão frio assim, mas eu pensei, eu tô agasalhada, né? E à medida que eu vou caminhando, eu vou esquentando. Então, tá tudo certo, tá tranquilo. Mas em 30 minutos de caminhada, a minha mão tava roxa e dura. O ar era escasso. Eu puxava o ar e parecia vir pouco, sabe? Não vinha o suficiente. E eu só queria chorar de arrependimento. Em 1 hora, eu só pensava, eu não aguento mais, e as lágrimas já escorriam involuntariamente, mas não tinha o que fazer. Então eu continuei. E para continuar, o que me ajudou foi me lembrar do que o montanhista guia disse no início da caminhada. Ele falou assim: o maior obstáculo é a sua mente e você tem que vencê-la. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui dando um passo, depois outro, e 2 horas depois eu estava no topo. E quando eu cheguei lá, foi um mix de sentimentos. Eu comecei a chorar. Chorei de felicidade, de terror, de alívio, de medo, de arrependimento. Foi assim, um mix de emoções. E eu tô te contando isso porque talvez nessa reta final de preparação para o Enem e vestibulares, você esteja pensando que não aguenta mais, que você já chegou no seu limite. E talvez esse seja um obstáculo criado pela sua mente. E você precisa vencer a sua mente para continuar agindo rumo ao seu objetivo, para chegar no topo da sua montanha. A verdade é que muitas vezes a nossa mente estabelece vários obstáculos para a gente alcançar aquilo que a gente quer e a gente precisa vencê-la para continuar. A verdade é que quanto mais você pensar e focar na ideia de que você não aguenta mais cansada você vai se sentir e menos você vai aguentar, porque a forma que você pensa molda a sua realidade. A Marinha dos Estados Unidos tem a regra dos 40%, que diz que quando a sua mente começa a falar que você está esgotada, na verdade você só atingiu 40% da sua capacidade. Ou seja, quando você pensa que você atingiu o seu limite, você não está nem perto e você pode continuar ou não, depende do que você acredita. E isso é muito real. Aconteceu comigo no vulcão. Em meia hora, em 1 hora de caminhada, eu pensava que eu não aguentava mais. E eu consegui caminhar mais 1 hora. E isso se aplica a inúmeras circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, às vezes você estudou 3 horas e começou a pensar que você não aguentava mais, que você já chegou no seu limite, que você não aguenta mais estudar. E aí você parou por 10 minutos e depois voltou e conseguiu estudar mais 1 hora. Então será que você realmente não aguentava mais ou essa era uma limitação criada pela sua mente? A nossa mente é capaz de criar várias limitações. E aí cabe a cada um de nós avaliar isso e perceber se essa limitação é real ou não. E se não for, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e continuar, porque assim a gente vai ser capaz de realizar e ficar mais próximo dos nossos objetivos. Mas preste atenção aqui, é preciso ter bom senso e se conhecer, porque só aplicar isso sem responsabilidade vai fazer com que você tenha um burnout ou provoque lesões no seu corpo. E não é essa a ideia aqui. Muitas vezes, quando o nosso corpo ele fala que chegou no limite, quando a nossa mente falou que chegou no limite, é porque realmente chegou no seu limite e cabe a você respeitar isso. O que eu estou falando aqui é daqueles momentos em que você sabe que é uma limitação criada pela sua mente e não uma limitação real. Por exemplo, eu estou acostumada a fazer atividade física, eu corro, eu não estava sentindo nenhuma dor grandiosa na minha subida do vulcão, mas a minha mente, por causa do frio e do desconforto, estava martelando a ideia de que eu não aguentava mais. Então,
essa não era uma limitação real, essa era uma limitação criada pela minha mente. Tanto que, na hora que eu mudei a minha forma de pensar, eu consegui continuar e cheguei no topo. E o mesmo vale para o vestibulando. No caso do vestibulando, por exemplo, eu vi um falando que não aguenta fazer 5 horas de prova, porque ele acha muito chato. E aí, o que vai acontecer na hora da prova? Ele vai começar a pensar assim, eu não aguento mais, isso daqui é muito chato, eu não aguento ficar aqui esse tempo todo. E qual será a consequência desses pensamentos? Ele vai chutar o balde, mas baseado em que ele não aguenta. Concorda que essa é uma limitação criada pela mente dele e não necessariamente uma limitação real? E se você muda a forma que você pensa, se esse estudante mudasse a forma que ele pensa e começasse a pensar que ele aguenta, que ele é capaz e que ele pode ficar ali, ele vai ficar ali mais meia hora, depois passou a meia hora, vai ficar mais meia hora. Se ele vai mudando a forma de pensar, você não acha que ele seria capaz de ficar ali às 5 horas e não chutar o balde e não desistir no meio da prova? E que isso aumentaria as chances dele de alcançar o objetivo, de ser aprovado no vestibular, muito mais do que se ele chutasse o balde no meio da prova e simplesmente desistisse. Então, nem sempre quando a nossa mente fala que a gente chegou no nosso limite, que a gente não aguenta mais, isso é real. Você precisa, nesses casos, vencer a sua mente. A sua maior missão, muitas vezes, será vencer a sua mente. Lembrando aqui que isso deve ser feito com responsabilidade. Você deve se conhecer, olhar para dentro de si e avaliar. Às vezes você realmente chegou no seu limite. Não tem problema. Pare, descanse, recupere e depois você volta. Eu sei que essa reta final é cansativa. Você já está estudando há alguns meses, é uma rotina pesada, com muita coisa para fazer e tem toda a carga mental e emocional. Então, eu entendo. E eu também sei que enquanto você focar só nisso, só na dificuldade, só nos desafios, só nas frustrações, você vai continuar pensando que não aguenta mais. E isso vai te desmotivar, vai te paralisar e vai te colocar mais distante da realização do seu objetivo. O mais importante agora é você continuar fazendo, continuar agindo, fazendo o que precisa ser feito para você conquistar a sua aprovação, para você realizar o seu sonho. E quando você se deparar com alguma limitação, com algum obstáculo que você percebeu que foi criado pela sua mente, você deve mudar a sua forma de pensar e vencer a sua mente. Isso é o mais importante, sabe? Continue, haja e vença a sua mente quando ela vier com crenças limitantes ou obstáculos que não são reais. Agora me conta uma coisa, você já teve uma experiência assim em que você pensou que não aguentava mais, mas aí depois você percebeu que você aguentava sim e você aguentava muito mais do que você imaginava? Se sim, me conta aqui nos comentários, compartilhe a sua história. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e até mais!